Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste último dia do nosso ano, 31 de dezembro, e celebramos assim a oitava do Santo Natal e a manifestação da luz divina. As pessoas, então, devemos acolher. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus amor em nós. Estamos nesta sexta-feira. Então, o Santo Evangelho é João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João deu testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado. Com sua mãe, Maria Santíssima, assim seja. Muito bem. Até então, ao meio-dia desta nossa sexta-feira, nós celebramos o último dia, então, do ano, com esta liturgia, este Evangelho de João, capítulo 1, versículo a 18. Então, a nossa oitava do Santo Natal, lembrando-nos que a partir do meio-dia nós já entramos, então, liturgicamente, na festa da Mãe de Deus e o Dia Universal da Paz, que se dá neste sábado. Lembrando-nos também que é preciso celebrarmos este dia, não é, da Santa Vigília, o Dia da Mãe de Deus e logo o Santo Domingo, a Epifania do Senhor. Lembramos também como é importante darmos o louvor a Deus. Por isso, a Santa Missa desta noite, já então da vigília, é
hino de louvor, de ação de graças pelo ano que termina e o novo ano que vamos iniciar. E a palavra do Senhor está aqui um tanto quanto muito clara para nós. A palavra de Deus, não é? No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra de Deus é o Logos divino, é o pensar de Deus, não é? É também o verbo. A palavra é verbo, é então a linguagem de Deus. Este verbo, esta palavra, este logos, pensamento e linguagem, comunicação plena de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a palavra. Jesus é, por excelência, palavra encarnada, verbo de Deus que se fez carne em nós, para que esta natureza, esta carne, se faça então linguagem de Deus. Que seja nossa vida comunicação da palavra, no viver da palavra, configurados à palavra, Jesus Cristo, Senhor nosso. A segunda pessoa do mistério da Trindade Santíssima. Foi por essa palavra que Deus tudo então criou ao dizer fiat, faça-se. Esta palavra, ela é eterna. Esta palavra, ela é Deus eterno. Na história dos homens, ao longo dos séculos, a palavra nos foi dirigida, a palavra nos foi concedida, indiretamente pelos patriarcas, pelos profetas, mas chega o momento, então, de termos contato direto com o Verbo feito carne. E assim é o momento da encarnação do Verbo. Na pessoa humana divina de Jesus Cristo, o Deus transcendente se faz, então, imanente. E assim, então, eu estou no meio de vós. Emanuel, Deus conosco, Deus para nós, Deus em nós, e nele, por ele, com ele, para ele, toda a nossa, então, vida. Agora é possível percebermos, por meio dos sentidos, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam, tocaram da palavra da vida. Vida esta que se manifestou, que nós vimos e damos testemunho. Assim, a palavra, verbo de Deus, quer também se encarnar na nossa vida. E é preciso também a nossa resposta, o nosso faça-se, cumpra-se também a sua vontade em nós. Então, é bom prestarmos atenção no sentido próprio da palavra aqui, não é? Carne. O que era desde o princípio, não é? Esta palavra, então, carne aqui, para João, carne não possui um sentido positivamente mal, que São Paulo lhe deu, e ela designa somente aqui a criatura em geral, a natureza humana, que recebe, então, aqui a palavra verbo, divino Jesus no meio de nós, o divino humano. E este rosto divino no humano Jesus quer tornar também a nossa vida esta palavra, este verbo. Por isso também se é considerado esta carne em nossa fraqueza natural em si mesma, sem Deus que o faz ser assim. Então, agora ela
que dá vida a nós, ela que nos resgata, ela que nos reconcilia, a palavra Jesus, tornando-nos nele também palavra de Deus com a nossa vida. Então, dizer que o Verbo se fez carne, ou que ele tornou-se carne em nós, não deve ser tomado no sentido, vamos dizer, blasfematório ou um aniquilamento de Deus. Com todo o contexto mostra que ele, o Verbo, o nosso Criador, faz este gesto régio de associar-se à nossa fraqueza, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. E é ele então que chega a nós e diviniza-nos quando cada vez mais se humaniza. Quando nós descermos também como ele, porque a humanidade é boa, a natureza é boa, o que estraga é o pecado. E assim então, veja, ele humanizou-se e nesta humanização diviniza o humano. O Verbo se faz carne, para que carne se faça verbo, palavra, linguagem de Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.